Quando será que Deus agiu nas nossas vidas? Quando foi que nós percebemos a graça de Deus no nosso viver? Quando fazemos esta pergunta, é muito comum nós ouvirmos da parte do crente em Cristo a resposta a respeito de algum acontecimento do passado. Os bons velhos tempos, é o que nós ouvimos sistematicamente ser-nos dito. Parece que tudo o que aconteceu de bom foi antigamente, ficou no passado e vivemos de lembrança, de recordação, satisfeitos porque um dia nós podemos perceber, uma ocasião isto sucedeu, mas ficou lá atrás, nestes famosos bons velhos tempos. Um dia fomos alcançados e fomos salvos. Um dia houve a alegria e aquela sensação extraordinária do primeiro amor em Senhor. Mas depois, parece que com o tempo se instala uma certa monotonia na vida cristã e deixa de haver maravilhas, bênçãos. Parece que já não percebemos de forma clara aquilo que está a acontecer em termos de ação de Deus em nós. Será verdade que o Senhor só age no começo da vida cristã e que a sua graça é algo que só nos alcança no momento da salvação? Na carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, ele tinha muitos assuntos graves para tratar. Mas ele começa a sua carta com uma palavra de bênção, de gratidão, que serve de exemplo para todos nós, na pior das situações. Eu quero dizer aos irmãos que as coisas em Corinto estavam muito feias, mas na pior das situações há sempre algo que nós podemos encontrar de bom e que pode ser realçado. E Paulo conseguia fazer isto. E mesmo diante do panorama, que depois lendo a carta nós percebemos que existia, Paulo consegue começar a sua carta com uma palavra positiva e, sobretudo, falando da forma extraordinária como a graça de Deus age nas nossas vidas, no passado, no presente e no futuro. Eu convido os irmãos a abrir a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler os primeiros 9 versículos. Diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar e invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, deles e nosso, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos, irmãos, provavelmente no ano 56 da era cristã. Faz mais ou menos 3 anos que esta igreja foi fundada em Corinto, enquanto Paulo passou ali cerca de 1 ano e meio na sua segunda viagem missionária. Paulo terminou esta viagem, voltou até a sua igreja de base, iniciou uma terceira viagem missionária e neste momento é muito provável que ele esteja em Éfeso. Enquanto ele está em Éfeso, chega-lhe informação de que naquela igreja, aquela igreja onde ele investiu tanto tempo, aquela igreja que ele preparou doutrinariamente, aquela igreja onde ele discipulou boa parte dos convertidos, onde ele ensinou aquilo que tinha recebido do Senhor. Esta igreja está neste momento com muitos problemas. Profundas divisões, heresias, situações gravosas, como
pioneiro do trabalho, o coração dele sofre diante desta informação. Ele fica triste e ele deseja pessoalmente ir até Corinto para poder ajudar a tratar da situação, mas ele está no meio de uma atividade missionária na capital da Ásia, Éfeso. E ele ali fica 2 anos em ministério muito produtivo. Não é momento para ele sair. E não podendo então deslocar-se, Paulo escreve esta carta à igreja em Corinto. Ele usa um ajudante, um escriba, era comum. Nós temos a noção, e os irmãos já receberam esta informação, por aquilo que estudamos na carta aos Gálatas, que Paulo provavelmente teria dificuldades visuais. Naquele tempo não havia oculistas em cada esquina. Ele não tinha acesso, não é, a uma correção da sua vista e tinha dificuldade em poder ver. Fazia uso então de alguém que pudesse servir de amanuense, alguém que escrevesse aquilo que ele estava ditando. E ele utiliza, e ele menciona a pessoa que utiliza, ele diz que é o irmão Sóstenes. Sóstenes é conhecido nosso quando nós lemos como o ministério começou na cidade de Corinto. Sóstenes era um homem importante, ele era o líder da sinagoga naquela cidade. Nós vimos isto na semana passada em Atos capítulo 18. E tendo-se convertido, ele deixou a sinagoga e acompanhou o apóstolo Paulo e provavelmente tornou-se um auxiliar no seu ministério e nesta ocasião ele está a ajudar Paulo no seu trabalho em Éfeso. Sendo ele um dos que ajudou na escrita desta carta, Paulo o menciona até porque ele era conhecido dos coríntios. Paulo salienta, logo no início da carta, que o seu chamado para ser apóstolo fora dado diretamente por Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. Isto salienta que ele, como os outros apóstolos, tinha sido chamado de forma específica. Lembramos que os outros apóstolos tinham sido discípulos terrenos de Jesus. Jesus os tinha chamado pessoalmente e tinha dito: vinde. Ele tinha dito a Pedro, não é? A André, a Tiago, a João, a Mateus, a Filipe, a todos os 12 que faziam parte do seu grupo: vinde, eu vou-vos fazer pescadores de homens. Vinde após mim, venham comigo, vocês vão ser meus discípulos. Mas Paulo não fazia parte deste grupo. Como podia então ele ser um apóstolo exatamente igual aos outros? Por causa da sua experiência, por causa do seu chamado. Quando a caminho de Damasco, Jesus vem ter com ele e numa aparição especial destina especificamente Paulo para o ministério a alcançar as populações que não eram judias. A palavra apóstolo é uma palavra grega muito comum. É uma daquelas palavras que nós não traduzimos. Há várias palavras no Novo Testamento que nós simplesmente usamos a palavra grega, sem traduzi-la. A palavra apóstolo significa simplesmente enviado. Alguém que é mandado por alguém. Então, se o irmão mandar alguém fazer algum recado à esquina, é seu apóstolo. Não é nada de além disto. Mas esta palavra, evidentemente, que passou a ter um significado todo especial no mundo cristão por causa dos apóstolos de Jesus. Hoje, ela é usada por algumas pessoas como um cargo hierárquico, mas não é. Nós, na Igreja de Jesus, não temos uma hierarquia. A Bíblia, no Novo Testamento, não o conta. Se há igrejas cristãs que o têm, não é porque o retiram do ensino da palavra. A palavra nos fala a respeito de diáconos, que serviam na parte da assistência social, e de pastores, que são também chamados de presbíteros, anciãos ou bispos. A mesma palavra, as 4 palavras, designam a mesma função. Eram aqueles que tinham a responsabilidade de tomar conta do rebanho. Apóstolo não era um título de superioridade, como algumas pessoas usam hoje em dia, mas Paulo defendia o seu apostolado porque ele tinha sido chamado por Jesus. Numa cidade como Corinto, que dissemos aos irmãos na semana passada, era famosa pelo seu pecado, pela contaminação de uma vida de deboche, é tão interessante que o apóstolo Paulo começa por chamar a estes crentes que ali estão santificados e santos. Chama a atenção dos irmãos principalmente porque nós, ao ler a carta aos Coríntios, percebemos que havia muita coisa errada na igreja. Havia muitos crentes que estavam profundamente desviados do que era o ideal. E mesmo assim, Paulo começa essa carta dizendo a eles, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Irmãos,
a palavra santo que nós encontramos na Bíblia não está se referindo a pessoas que são boazinhas. Não é porque eles eram bonzinhos que o apóstolo Paulo está chamando de santos. Não é porque eles viviam uma vida completamente isenta e isolada de tudo mais que estava à sua volta que Paulo chama de santos. Paulo está falando aqui da santificação e do trabalho de transformar em santos, que é algo feito pelo Espírito de Deus. É Deus que faz. É um processo em que nós crescemos para ficarmos mais próximos do Senhor. Processo, por vezes, doloroso. Por vezes, difícil. Mas em que o Senhor age para nos levar ao alvo que Ele pretende. Crente que não está a perceber na sua vida amadurecimento, que não consegue notar que está a crescer na capacidade de vencer, de evitar o pecado na sua vida, tem alguma coisa errada. Porque nós fomos chamados para ser santos. E fomos santificados e somos santificados pelo Senhor. E então nós olhamos nestes versículos iniciais, o apóstolo Paulo, após a sua saudação tradicional de Paulo, graça e paz. Estas duas palavras eram as palavras de saudação usadas no meio gentil e no meio judaico. Graça era a saudação grega, paz era a saudação judia. Ele junta as duas, porque na igreja havia judeus e gentios. Graça e paz. Mas não qualquer graça e não qualquer paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala então da sua alegria de perceber, e ele menciona a graça de Deus na vida dos coríntios, no passado, no presente e no futuro. Olhe para o texto, irmão, e acompanhe comigo. Primeiramente, Paulo fala a respeito da maneira como Deus agiu, e a graça de Deus agiu no passado. Ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, verso 4, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele está mencionando aquilo que aconteceu no passado. No versículo 9 ele diz: pelo qual fostes chamados, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão. Ele está falando do passado. Paulo está falando da maneira como Deus agiu no meio dos coríntios, chamando-os das trevas para a luz, chamando-os do paganismo para a fé em Jesus. Fora Deus que agira nas suas vidas, através de Paulo e de outros elementos que ele usou para trazê-los à salvação. Eles receberam a graça de Deus dada em Jesus, graça, favor, que eles não mereciam. O apóstolo Paulo chegou até aquele local e, dando testemunho daquilo que Deus tinha feito através de Jesus, aquelas pessoas entenderam, receberam a mensagem. Capacitados pelo Espírito Santo, eles foram salvos. Era graça no passado. E os crentes em Corinto davam testemunho claro disso. Versículo 6. O testemunho de Cristo confirmado entre vós. Eles eram capazes de mostrar nas suas vidas a diferença que tinham tido depois que Cristo tinha passado a ser o seu Salvador. Esta é a graça, irmãos, no sentido passado. Sempre que lembramos da nossa salvação, ficará claro que o Senhor nos buscou e nos salvou. O homem de si mesmo não busca a Deus, não se interessa pelas coisas espirituais. O Senhor usa instrumentos da sua graça para nos alcançar. E são tantos os instrumentos que Ele usa, porque tudo está à sua disposição. Ele pode usar uma pessoa, uma experiência, um livro, um folheto, um programa de rádio, um programa de televisão, uma música. Alguma coisa foi usada pelo Senhor para atrair a nossa atenção. E o Espírito Santo pegou nisto que foi lançado à nossa mente e através disto começou a trabalhar. Era a palavra de Deus. E começou a mexer e a vencer os nossos obstáculos até que nós entendêssemos a graça de Deus e abríssemos a nossa vida ao Senhor. E, meus irmãos, nada disto foi merecido. Nós não recebemos esta bênção porque éramos melhores do que outros, porque merecíamos mais do que outros, mas pela misericórdia do Senhor foi realmente um favor imerecido. E cada vez que nós lembramos da nossa salvação, temos que reconhecer a benevolência do Senhor para nós, a sua graça no passado. Cada vez que olharmos, irmãos, para a Bíblia, cada vez que olharmos para o sacrifício de Jesus, cada vez que olharmos para tudo aquilo que o Senhor fez ao se revelar
e nós não íamos conhecer a Deus nunca, seria impossível se Ele não tivesse revelado a nós. Nós percebemos que isto é graça de Deus no passado. Mas eu não preciso insistir muito neste aspecto. Porque, como disse aos irmãos, quando nós pensamos na bênção, normalmente pensamos no passado. E quando nós pensamos em maneira como Deus agiu em nós, normalmente nós ficamos no passado. E falamos de como foi bom, como foi maravilhoso, como Deus agiu. Mas Paulo não fica por aí, irmãos. Ele fala a respeito da graça na vida dos coríntios no presente. E ele está falando não apenas daquilo que eles tinham recebido, mas daquilo que os acompanhava. E aqui Paulo menciona, como nós acabamos de ver no versículo 2, a santificação dos crentes daquela igreja. A igreja de Deus que está em Corinto, verso 2. Aos santificados em Cristo Jesus. Se há uma coisa que nos prova a graça de Deus no dia a dia, é a ação de Deus nos nossos corações, para nos ajudar a nos aproximarmos dele. O irmão quer perceber a graça de Deus na sua vida diária, cada vez que é tocado pelo Espírito Santo, para ter sensibilidade diante do pecado. Deus está a agir para a santificação na sua vida. É graça de Deus. É o Espírito Santo que o toca. E o crente cresce nesta sensibilidade, não somente para perceber o mal que fez, mas até antecipar o mal antes de o fazer. Quando o Espírito toca o nosso coração e mostra, cuidado, estavas a pensar nisto, não digas. Pensavas fazer isso, não faças. Cuidado com esta situação. Olha, atenção àquilo outro. E cada vez que nós percebemos isto a acontecer em nós, nós devemos agradecer, irmãos. É a ação do Espírito Santo, é a sua santificação. A santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo faz a separação. Porque a palavra santo não significa, não é, alguém que está num pedestal e que tem uma auréola. Santo é aquele que está separado de alguma coisa e separado para outra coisa. Santos no sentido de que o Senhor vai nos afastando daquilo que é mau, daquilo que nos prejudica, daquilo que a Bíblia chama de pecado. E vai nos atraindo para a sua palavra, para a oração. E à medida que nós vamos permitindo a obra do Senhor em nós e que vamos percebendo e cedendo à ação do Espírito Santo, nós vamos ficando mais próximos, mais sensíveis. Esta palavra, santificado, consagrado, separado, era uma palavra usada para todas as coisas. Por exemplo, alguém separava um dia na semana. Por que é que nós dizemos que o domingo é dia santo? Não é igual aos outros dias da semana, não é? Porque durante a semana você tem que cumprir horário. Trabalha, levanta de manhã, vai para o trabalho, amanhã de manhã, não é? E os nossos alunos estão com um ar entusiasmadíssimo, porque amanhã começam as aulas, amanhã de manhã é um dia de aulas, é preciso levantar cedo, é preciso ir para a escola, é preciso cumprir horário. Mas chega o domingo é um dia diferente. E nós dizemos que o domingo é um dia santo, porque ele não é igual aos outros. Da mesma maneira, nós podemos separar coisas para fazer um certo trabalho. Por exemplo, lá em casa, às vezes nós temos alguma ferramenta que é separada para apenas uma atividade. Não, isto é para fazer isto. Então, não vou juntar isto com isto. Por exemplo, não sei se é o caso dos irmãos, mas às vezes o bife que vem do açougue precisa ser batido, não é? Para poder amolecer um bocadinho. Eu espero que o irmão não use o mesmo martelo para amolecer o bife e depois pregar pregos na parede, não é? Eu espero que não use o mesmo. Se calhar usa, depois lava, vem, né? Mas normalmente temos um martelo para uma coisa e um martelo para outra coisa. Ele foi separado, foi santificado para fazer aquela função. Nós fomos separados, somos santificados do Senhor, em que nos tornamos ferramenta para ser usadas por Ele. E Paulo dizia àqueles crentes que no presente, no dia a dia, eles estavam a ser abençoados pela graça de Deus, enriquecidos. Diz aí o versículo 5, em tudo fostes enriquecidos nele. Queria, no entretanto, chamar a atenção dos irmãos. Mais uma vez, isto não é uma mensagem de prosperidade. Este enriquecimento não era material, não era físico. Paulo explica que tipo de enriquecimento é. Ele diz, vocês presentemente recebem a bênção da graça de Deus, porque estão ficando cada vez mais ricos. No quê? Ele diz lá, na palavra e no conhecimento. Na palavra e no conhecimento. É interessante, irmãos, é muito interessante. A palavra aqui é exatamente a palavra
original que é tão valiosa no Novo Testamento. É a palavra logos. É a palavra que está falando aqui sobre o poder criador de Deus. É a mesma palavra que João vai usar lá no início do seu livro, quando João diz, no princípio era a palavra, o verbo, o logos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. É esta palavra que Paulo está usando aqui. Paulo está dizendo que a manifestação da palavra poderosa de Deus era dada em abundância à igreja de Corinto. Entendemos com isto, irmãos, que o ensino e a pregação naquela igreja eram muito bons. Se a igreja tinha se desviado e estava tão mal, não era porque havia falta de bons pregadores em Corinto, mas eles eram ricos na palavra. O ensino e a pregação naquela igreja eram de qualidade. E cada vez que eles ouviam esta palavra com qualidade, eles deviam perceber que o Senhor os estava a abençoar. Oh, meus irmãos, esta igreja era rica na palavra e era rica no conhecimento. Diz aqui que eles eram enriquecidos pelo Senhor em todo o conhecimento. E aqui Paulo está a usar a expressão que diz respeito à capacidade de perceber as coisas de Deus. É estranho nós pensarmos que uma igreja que tinha um nível de qualidade de pregação e que os membros da igreja tinham capacidade de entender as coisas do Senhor, tinha entrado nos problemas que tinha. Mas é isso que Paulo diz desta igreja no início da sua carta. Era uma igreja rica neste sentido. Além disso, Paulo diz no versículo 7, nenhum dom vos falta. Coisa extraordinária. Nós vamos ver que esta discussão a respeito dos dons era um dos problemas grandes que acontecia nesta igreja, mas que, no entretanto, não faltava à igreja de Corinto nenhum carisma, nenhum dom, nenhuma das prendas que Deus dá aos crentes e à igreja fazia falta naquela igreja. Mas de toda a lista de dons que o apóstolo Paulo vai dar mais tarde na carta, todos eles estavam manifestados naquela igreja. E pensem, irmãos, que dons eram. Porque quando nós lemos lá a lista de dons, que está no capítulo 12 desta carta, nós vemos dons de conhecimento, dons de sabedoria, mas também dons de profecia, dons de milagres, dons de cura, tudo havia na igreja de Corinto. Era uma igreja ricamente abençoada pelo Senhor. E esta era a graça presente, a graça atuante. O irmão quer perceber onde é que Deus o tem abençoado no presente? Ele o abençoa através da santificação, ajudando a crescer na santidade, na percepção do pecado, na vitória sobre o mal. Ele o abençoa diariamente através da sua palavra. Cada vez que o irmão abre a palavra, ou cada vez que o irmão ouve a palavra e consegue compreender alguma verdade da parte do Senhor, é graça de Deus, porque Ele revelou ao seu coração. Cada vez que o irmão cresce num pouco de conhecimento das coisas que são de Deus, o irmão está a ser abençoado pela graça de Deus, porque não há outra forma de nós conseguirmos compreender as coisas do Senhor. Cada vez que o irmão percebe e usa os dons que recebeu do Senhor, está a perceber um sinal claro da presença e da ação de Deus na sua vida hoje. A sua presença neste momento aqui, a participação neste culto, eventualmente na vida desta igreja, é prova de que você está a receber a graça de Deus no presente. Há muitos crentes em Cristo, neste mundo. Muitos. Eu posso dizer tranquilamente que há milhões de crentes em Cristo, neste mundo em que vivemos, hoje, que gostariam de ter a alegria, a bênção, o privilégio que os irmãos estão a ter nesta hora. Que é de estar aqui para ouvir o pastor Joé? Não, irmãos. De estar numa igreja. De poderem ter um culto livre. De poderem cantar a plenos pulmões para louvar ao Senhor. De poderem carregar uma Bíblia na rua. De poderem ir para casa e dizer aos seus familiares com tranquilidade: eu sou de Jesus e Jesus é meu e Ele mudou a minha vida. Sem medo de que o seu marido, a sua esposa, o seu irmão, o seu pai, a sua irmã, o seu vizinho telefone a denunciá-lo e você vai passar o resto da noite numa prisão a ser torturado. Há milhões de irmãos nossos que gostariam de ter este privilégio. E nós, às vezes, não parecemos perceber a graça presente de Deus a cada dia. Mas eu queria ver com os irmãos ainda como é que Paulo termina este
este início de carta, esta abertura da carta. E ele o termina de uma forma extraordinária que nos chega mais uma vez a surpreender quando lemos o resto da carta e sabemos das dificuldades que esta igreja vivia e apresentava. Paulo reconhece e ele declara, mesmo no meio de tantos problemas e dificuldades que esta igreja tinha, que ele estava confiante que os crentes daquela igreja estariam preparados para o dia do Senhor. Iriam ser recebidos pelo Senhor na glória e iriam apresentar-se a Deus irrepreensíveis. E eu chamo a atenção do irmão novamente. Quando ler o resto da carta, vai chegar a certos momentos e vai dizer assim, mas espera aí, mas Paulo disse isto lá no princípio, com isto acontecendo na igreja? Disse sim, senhor. Sabe porquê, irmãos? Veja e perceba porque é que ele diz isto. Verso 8. O qual, quem? O Senhor Jesus Cristo, vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Mais uma vez, irmãos, não é obra nossa, é obra maravilhosa da graça. É graça futura. Futura. É o mistério da graça de Deus. A palavra refere, mais uma vez, que o Senhor age em nós para que um dia sejamos apresentados a Ele de um modo puro e santo. Não na nossa força, não na nossa capacidade. Se fosse depender de nós, muito provável que nos perdêssemos. Mas a Bíblia diz que o Senhor é fiel e Ele não perde os que nele confiam. Não estou com isto, irmãos, tirando o peso da nossa responsabilidade. Não estou com isto minimizando a nossa necessidade de cedermos à ação de Deus e procurarmos cada vez mais a sua presença nas nossas vidas. Não. Mas estou dizendo aos irmãos que se não fosse a graça futura do Senhor, nenhum de nós poderia afirmar com garantia a sua salvação. Ninguém. Ouvimos tantas vezes daqueles que não têm esta confiança, do seu medo, do seu receio de a qualquer momento perder a salvação. Ouvimos de pessoas que por vezes até aceitando a Jesus ou se declarando cristãos, vivem com medo, com receio, achando que por alguma coisa que façam, de repente podem já não ter mais a salvação no Senhor Jesus. Me lembrar, irmãos, os muçulmanos com quem conversava muitas vezes e que diziam, não, nós podemos até viver uma vidazinha boa, mas se naquela hora H Allah não quiser, Ele lá faz alguma coisa e nós havemos de nos perder. Que angústia! Que angústia! Que coisa horrorosa! Que falta de amor! Que Deus de pouquíssima misericórdia, que deixa os seus em total dúvida e medo. Não é isto que nós encontramos na palavra do Senhor. A palavra nos diz que em Jesus nós seremos confirmados até ao fim para sermos apresentados a Ele. É merecimento? Não, irmãos, é graça. Futura. Mas pela qual nós temos que dizer o mesmo que dizemos em relação às outras. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não nos deixemos então tomar por um espírito de ingratidão, que muitas vezes toma conta dos nossos corações e nos prende ao passado. Saudosismo, irmãos, não cabe bem ao crente. O ensino da palavra do Senhor é, com Jesus, o melhor está sempre por vir. Com Jesus, o melhor está sempre por vir. Não porque nós mereçamos, mas pela graça maravilhosa do Senhor. Louvemos então. Tenhamos corações gratos ao Senhor em todo o tempo, porque na sua graça Ele nos resgatou no passado. Na sua graça Ele nos santifica e enriquece com todas as bênçãos nos lugares celestiais no presente e no futuro. Nos garantirá a nossa salvação.